O Pod Rondônia de hoje vai conversar com o presidente do Guaporé. Vamos falar do Guaporé. O Guaporé que foi uma das sensações do Campeonato Estadual 2025. O clube vai para 12 anos em 2026. E, claro, o que aconteceu esse ano é o que a gente espera que vai acontecer, ou que possa acontecer em 2026. E para isso, para falar sobre o Guaporé, estou recebendo aqui, o Pod Rondônia recebe o presidente do clube, Júlio Cecim. Depois do que aconteceu, agora com um pouco mais de calma, porque foi realmente uma temporada espetacular para o Guaporé chegar na final do campeonato e toda aquela correria, toda aquela pressão, agora com um pouco mais de calma, como é que a gente avalia, como é que o presidente avalia a temporada do Guaporé em 2025? Olá, Tony, olá, amigos do Pod Rondônia, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, no Pod Rondônia, eu não tinha vindo ainda conversar com vocês. E vamos nos conversar aqui sobre o Guaporé para 2026, um ano que a gente espera muitas coisas boas para o Guaporé. Mas antes da gente falar em 2026, como é que foi? Como é que foi na tua visão? Você sempre fala, a gente entra, todas as vezes que o Guaporé entrou no campeonato foi para ganhar, né? Para disputar, chegar lá em cima, né? Mas esse ano foi diferente. Como é que você avalia agora a temporada 2025 do Guaporé? Esportivamente, a gente teve a melhor temporada, né, da nossa história. A gente começou a jogar a Rondonense Série A em 2019, foi nosso primeiro ano. Em 20 teve a pandemia, logo no ano seguinte. Em 2019 nós montamos um time muito bom, só que aquele ano de 2019 tinha muitos times bons, né? Foi um campeonato muito nivelado por cima. O ano que o Vilenense foi campeão, se não me engano. Tinha bastante time com qualidade e naquele ano a gente, eu acho que terminou em quinto, era duas chaves, né? Ficamos em terceiro aqui na nossa, mas com um time que começou com 3 rodadas avassaladoras, um time muito técnico, muito bom. Igual a gente estava falando anteriormente, né? Todo ano a gente monta um time que vai brigar para chegar na final. Obviamente o futebol é 11 contra 11, né? Dá para ver até os campeonatos agora que você tem uma disparidade maior entre os times de maior orçamento e menor orçamento, que é possível um time de menor orçamento jogar de igual para igual, né? Obviamente vai ganhar menos vezes do que o time de maior orçamento, mas pode num ano específico ter a vantagem. E foi o que aconteceu, a gente todo ano montando times para brigar e por uma circunstância ou outra, arbitragem, situação de elenco interno, coisas que a gente nem externa, né? O time não foi tendo o sucesso esportivo que merecia, azar nos pênaltis, vencendo o pênalti por 3-2 contra o Ariquemes lá naquele ano que o Ariquemes foi campeão. Perdemos 2 pênaltis seguidos estando na frente, que é coisa do futebol que acontece. Era para ter sido aquele ano o nosso primeira final, né? Que nós terminamos na 3ª posição. E esse ano, graças a Deus, deu o do planejado. Chegamos na final com um time com qualidade para brigar pelo título, tanto é que foi decidido nos pênaltis. Então é esse o objetivo de todo ano e será do ano que vem a mesma coisa. Montar um elenco que seja forte o suficiente para chegar na final e, chegando na final, brigar pelo título. Ele não pode passar vergonha numa final, né? Não pode passar vergonha no campeonato. Essa expectativa para o ano que vem também, assim como foi para esse ano. E fomos abençoados, né, com a vaga na Copa do Brasil, que era o objetivo inicial, que provavelmente vai ser o evento esportivo de Rolim de Moura do ano que vem com mais apelo, né? Mais apelo de público provavelmente será esse. E quando a gente fala dessa preparação para 2026, a gente pensa logo na Copa do Brasil, né? E aí, antes da gente saber quem é o adversário, tem uma programação, uma preparação para selecionar, para buscar esse elenco. Como que o Guaporé já está pensando, analisando em relação a elenco, já pensando em 2 competições, Campeonato Estadual e Copa do Brasil? Infelizmente, a Rondônia ainda só gera uma vaga para a Série D, que seria um planejamento mais facilitado para um time mais forte, né? Você teria um orçamento maior. Como a Copa do Brasil, a princípio, é um jogo, esse jogo em casa, o primeiro jogo, e pode ser, ele infelizmente, eliminado no primeiro jogo. Então você não tem como montar um elenco só pensando em um jogo, até porque os contratos são de no mínimo 90 dias pela CBF. O que nós vamos fazer? É montar um time forte para o estadual, com algumas peças decisivas que é para ter chance real, realmente, igual o Porto Velho conseguiu fazer nos 2 últimos anos, de fazer um jogo perfeito no primeiro jogo na Copa do Brasil e avançar para a segunda fase, quem sabe até a terceira, né? Que seria a glória, né? O Porto Velho ainda não conseguiu, mas financeiramente salva o ano do clube
você fazer essas 2 etapas da Copa do Brasil salvaria financeiramente um clube, né? Então, a nossa programação é montar um time forte para o Rondonense, mais forte do que foi esse ano, e com algumas peças que num jogo perfeito na Copa do Brasil, a gente consiga avançar pelo menos uma etapa. Essa é a programação. Ainda não se sabe o adversário, igual você falou. Os boatos é que no sorteio eles direcionam para um time de Série B da região centro-oeste ou norte, né? Então a gente vai pegar o Cuiabá, Remo, Paysandu, talvez o Manaus, e pode escapar também algum time de Série B de Goiás e Brasília, que aí se dificultaria um pouquinho mais. Né? Se for assim, se for nesses... a partir de clubes do Centro-Oeste ou até aqui, como você citou o caso do Manaus, por exemplo, você acha que seria um caminho mais viável? É mais viável do que você pegar um time de Série A, mas é um time de Série B que o orçamento é infinitamente superior ao nosso, com jogadores que já jogam juntos esse ano inteiro e vão já chegar no que vem entrosados do ano anterior. A gente não chega entrosado, a gente monta o elenco 15 dias antes, 30 dias antes do jogo da Copa do Brasil, dependendo da data que for. Talvez ano que vem tenha uma mudança no calendário por causa desse Mundial de Clubes, né? Então pode ser que seja jogado o início da Copa do Brasil um pouquinho mais para frente. Esse ano foi dia 20 de fevereiro, se eu não me engano. Isso. E o elenco chegou dia 1º de fevereiro. Então, por exemplo, Porto Velho teve 20 dias para fazer pouco tempo, né? Pouco tempo. E se você pegar, por exemplo, o Cuiabá, teve o ano, ele era um time praticamente o mesmo do ano anterior. Então, mas o Porto Velho conseguiu segurar o 0-0 e levou nos pênaltis. Então essa é a ideia. É ter um time forte o suficiente para fazer um jogo perfeito e avançar de fase. Como é um jogo só, né? Orçamento menor, mas um jogo só pode ser avançado de fase. Essa é a programação. Uma outra coisa, falando ainda sobre Copa do Brasil, algumas vezes, no caso do Porto Velho não, porque ele jogou lá na capital, tem um estádio maior, independente do que venha a ser o adversário na Copa do Brasil, existe uma possibilidade do jogo não ser aqui em Rolim de Moura? Não, a princípio o Anjo Classol, né, o estádio municipal, tem o alvará, tá tudo certinho. A primeira rodada eles não exigem capacidade mínima, né? O que nós não teríamos condição era na terceira fase, mas aí nem Porto Velho teria. Tá? A terceira fase, se eu não me engano, exige 10 mil pessoas. Eu posso estar enganado com o número, mas já, na terceira fase já tem uma exigência. Então, como a primeira fase é em casa, a segunda fase obrigatoriamente passando é fora, né? Então já não seria em Rondônia. Caso passe a primeira e a segunda, que seria uma bênção, a terceira fase não. Aí a terceira fase nós teríamos que mandar o nosso jogo da terceira fase fora de Rondônia. Nem Porto Velho poderia ser. Agora, em relação à preparação, eu sei que essa parte de futebol, a parte de contratações de jogadores não passa diretamente por você, embora você seja o presidente. Mas como que é buscado esses atletas? Esse ano, por exemplo, alguns, inclusive, se eu não estou enganado, 3 jogadores do Guaporé estiveram na seleção do campeonato. Ou seja, as escolhas foram bem acertadas, foram bem corretas, né? E funcionou. A equipe, pelo menos alguns jogadores ali, o camisa 10, o Luquinhas, né? Zagueiros foram bem assertivos, né? O Guaporé acertou nas contratações. Como é que como é que vocês buscam esses atletas? Nossos 2 zagueiros, né, o que começou desde o início e o que chegou, o Natan, que chegou no final, são 2 jovens zagueiros com muito potencial. Né, foram muito bem esse ano, né, e acabam que foram para a seleção do campeonato. Acho que os 2, não, acho que só o Natan foi, que foi o que chegou por último. O Natan ele já tem contrato com o Rio Branco ou com o Vasco, não lembro qual que é, do Acre, então ele já ano que vem não pode vir com a gente. Ele já tem contrato. O Natan a gente está conversando, os outros, todos eles a gente está acompanhando o que eles estão jogando. Todos os jogadores eles mandam para a gente, tô jogando tal série, manda os arquivos e a gente acompanha o desempenho esportivo dele nesse segundo semestre. Então, para ser contratado para a gente, para receber proposta para o ano que vem, tem que estar atuando bem nesse segundo semestre. Vai ser um passo importante, né? A gente só quer contratar quem esteja bem ano que vem, que esteve bem nesse segundo semestre agora de 25. Então eles têm que estar atuando, a gente avisou para todo mundo, né, que ninguém tem vaga garantida para o ano que vem, apesar de a gente ser grato a eles pela vaga na Copa do Brasil, mas ano que vem vai depender de como eles estão terminando este ano de 25, e não como começou, né? Começou bem, mas pode não estar terminando bem.
Então, o objetivo é esse. E futebol tem a questão também de o cara tá jogando a temporada, se machuca, né? Aí já é um agravante. A parte esportiva, normalmente, quem define é o meu pai, o Dr. Júlio, né? Junto com o diretor de futebol contratado e com o treinador. E aí passa na minha mão, né? Eu faço uma análise com o meu pai de salário, quanto dá para acertar para aquele nível de jogador, e a gente faz uma proposta. Né? A gente procura o mínimo de jogadores com o empresário possível, mais jogadores soltos no mercado, a gente chama, para lidar diretamente com o jogador, fazendo uma proposta até melhor para o jogador que não tem empresário. Mas às vezes vem jogador com empresário também, que aí é o próprio empresário que indica. Mas normalmente é isso, ou é do nosso banco de dados já de indicação de outros atletas que foi para o banco de dados e a gente faz a análise estatística de como eles participaram, né? Ou o diretor de futebol, determinada posição junto com o treinador, conheço tal fulano, faz uma análise do desempenho deles nos anos anteriores. E já que você falou em empresários, como é que é a relação do Guaporé com empresários do futebol? A gente não tem nenhum fixo. De vez em quando aparece empresário oferecendo, mas assim, a gente evita, só num caso que a gente vê que o atleta realmente faz muita cara do Guaporé, e aí não é porque tem empresário que também vai ser rejeitado, né? Mas a gente prefere que não. Se tiver dois no mesmo nível, com as mesmas condições, um com empresário e um sem, a gente contrata o sem empresário. Eu imagino que o assédio deve ser grande, ainda mais agora que o Guaporé tem o destaque desse ano, 2025, faz com que se ouça mais falar do Guaporé, e aí sempre vai ter alguém, um empresário, tentando colocar um atleta aqui, trazer um atleta. Né? Nós temos uma fama boa, graças a Deus, né? E a gente faz jus a ela, que é que a gente cumpre exatamente o que foi prometido. Né? Então, se a gente prometeu um salário mínimo, será cumprido um salário mínimo, a pessoa não precisa se preocupar. Infelizmente, a gente é um clube com orçamento baixo, a gente não pode oferecer salários muito altos, né? Mas a gente tem essa fama já, desde sempre, de cumprir o que a gente combinou. Então, faz com que alguns atletas, alguns empresários que estão buscando uma segurança maior, assim, esse ano tá meio esquisito, acabam nos procurando, né? Mas é o que eu falei, depende muito da posição, o treinador e o diretor tem que indicar junto, né? E aí faz uma análise do ano anterior, mas assim, como o futebol, o corpo do cara muda muito rápido, de 3 meses, 4 meses, acaba que às vezes a gente erra, né? É normal, não tem como acertar todas. São 30 atletas que a gente contrata, 22 dando certo já tá bom. E em relação à questão do treinador, esse ano vocês tiveram 2 treinadores, né? Começou com um treinador, na reta final houve uma troca, e aí encaixou como uma luva o treinador que veio do Amazonas, se eu não estou enganado, estava jogando lá no futebol, estava trabalhando no Amazonas e veio e encaixou naquela reta final e funcionou muito bem. Como é que é essa busca também pelo treinador? Os 2 treinadores com a gente foram muito bem, né? O Carlos Alberto Dias, junto com o seu auxiliar, tiveram um problema pessoal deles e eles pediram para sair, né? Então aí a gente foi obrigado de última hora a contratar outro, graças a Deus tudo deu iluminado. O Dias tinha naquele dia pegando o voo de Manaus para casa, estava indo para Goiânia de Manaus para casa e o voo passava por Porto Velho. A gente conseguiu falar com ele antes de embarcar, ele já desceu no meio do caminho e já pegou o ônibus e veio no dia seguinte, que ele já conseguiu já jogar o último jogo da primeira fase, já estava na arquibancada ali com 2 dias que a gente conseguiu contatar ele já estava. E foi muito bem. Infelizmente o Dias, o Vladimir pro ano que vem, já está palavrado parece que o Democratas, que é o que ele jogou, assim, ele tem uma prioridade lá porque é Mineiro, primeira divisão do Mineiro, né? É muito mais vitrine do que Rondônia, e lá também eles têm Série D, parece que o Democratas tem Série D, então a princípio ele fica lá e a gente está no mercado, assim, procurando treinador que seja competitivo, né? E que consiga contornar o grupo para a gente voltar a ter o sucesso esportivo desse ano, mesma coisa. Ter um elenco que seja entre os 2 mais fortes e aí, né, uma semifinal, chegar na final para poder ter essa briga na final. Esse ano, pela primeira vez, a gente teve clássicos aqui em Rolim de Moura, o Rolim de Moura e o Guaporé. Guaporé, Rolim de Moura. E a gente viu que a cidade se mobilizou também nos jogos do Rolim e nos jogos do Guaporé. Como é que você avalia isso também, essas 2 equipes, o Guaporé chegando também nesse mercado que até então tinha a questão histórica lá do Rolim de Moura, mas aí chega o Guaporé, dessa vez chegando para valer, para disputar título e tudo mais.
E aí, como é que vocês, como empresários, com um clube com esse formato, como é que você avalia a visão que o torcedor de Rondônia, especialmente de Rolim de Moura, observa agora o Guaporé? A Zona da Mata sempre teve times assim bons e que a gente ainda nunca conseguiu ser campeão, né? Nenhum time nosso. Teve o Pinheiros, que meu pai foi presidente lá em 99, 2000, né? Que chegou a jogar a Copa do Brasil já com o Pinheiros. O próprio Rolim de Moura chegou na final, né? Já foi vice-campeão, se eu não me engano, uns tempo atrás. Então a gente sempre teve essa característica. Ter dois times da cidade, o que acontece, Tony? O município de Rolim, as empresas de Rolim não têm capacidade de montar de sustentar um time. Então, a parte de divisão, o pessoal falou de dividir o patrocínio da cidade. A cidade já não tem o suficiente para patrocínio, então não muda muito. Né? A parte de patrocínio que vem dos comércios locais já não dá muita diferença. É até bom que anima mais, é capaz de os dois ganharem mais, nesse caso. Com relação a público, o pessoal vai nos dois. Acaba o mesmo torcedor que você via no jogo do Rolim, ia no jogo do Guaporé. Não dava muita diferença do público, não. Um ou outro que só ia no do seu time, né? Mas a maioria do pessoal que gosta do futebol acabava indo nos dois. Então é até bom para os dois que acabam movimentando e aquecendo. Eu não vejo como maus olhos, eu vejo com bons olhos ter os dois times. Em relação ao apoio empresarial, como o Guaporé tem recebido esses apoios? A gente é empresário também, né? Então tem o meu comércio, a sua ótica, a gente conversa com os outros comerciantes. O nível de dinheiro que o futebol exige, o comércio de Rolim de Moura não tem condição de sustentar, é insustentável. A gente teve um apoio bom esse ano da Rolimnet e da Casa Esporte, né? Além da Eucatur, que forneceu o transporte intermunicipal, né? Que são os três, tirando da Sótica, que é a empresa nossa que acabou entrando com a maior parte do patrocínio, eu vou colocar o patrocínio que a gente teve de outros que não são do nosso grupo familiar, né? Mas que não faz, deixa eu somar os três aqui na cabeça, não dá 10% do orçamento. Não chega a 10%, os três juntos, contando os 40 mil, 50 mil do Intermunicipal e o que a gente combinou de permuta ali na Casa Esporte e com a Rolimnet. É bom, já ajuda, 10% é melhor do que nada, mas assim, a gente está falando dos três da camisa, quase não consegue fazer cócegas no custo do futebol. E é normal, e para eles é um orçamento que já começa a fazer significativo na sua cota de marketing. Então a gente entende que para o empresário, para o comércio local, o futebol, no nível que chegou, e no nível do volume de dinheiro do comércio de Rolim, a gente consegue apoios, isso é bom, então a gente também tem o interesse que as marcas que estão associadas com a gente tenham esse retorno financeiro, né, de marketing, maior do que o que eles aportam de recurso financeiro no Guaporé, e a gente acredita que tem devolvido isso. Então o que a gente devolve de reforço de marca, de presença de marca, é maior do que o que eles aportam de dinheiro, comparativamente, por exemplo, com rádio, com outros veículos de imprensa, né? Então eu acredito que internamente a gente é suspeito para falar, mas eu acredito que a gente entrega é maior do que o que a gente cobra. E para ter um patrocínio que realmente sustente, tem que ser de empresas nacionais ou estaduais. Não nenhuma empresa que só atenda Rolim de Moura ou que só atenda Alta Floresta vai ser capaz de ter um orçamento para sustentar um clube de futebol no nível que o futebol chegou. Né? Então, a gente está à procura dessa empresa, a gente precisa, a gente ainda aporta muito recurso próprio, né? Como benemérito da nossa família, né? Principalmente do meu pai e meu, que acaba que a gente prejudica, né? Tira de recursos da nossa família para colocar no futebol, mas assim, é pela paixão de no futuro, né? Meu pai ser lembrado por todo esse esforço de colocar, mas o Guaporé ele precisa andar com as próprias pernas, então a gente precisa achar esse patrocínio de nível nacional, nível estadual, principalmente agora com a Copa do Brasil, que tem uma exposição nacional, né? Que consiga sustentar, que o time tenha andar com as próprias pernas, né? Então, ano que vem a gente já tem de recurso 800 e poucos mil, provavelmente se foi igual esse ano, da Copa do Brasil, e a gente precisa mais ou menos de uma mesma quantidade de recurso, ou um pouquinho mais de patrocínio. Né? Então, a gente precisa ter um orçamento ali próximo de 2 milhões. O Porto Velho teve um pouquinho mais do que isso, eu acho, esse ano. Então, para a gente ter um elenco que compita sempre de igual para igual com o Porto Velho, a gente precisa ainda de um patrocínio nessa casa de valores anual, né? Em relação falando sobre patrocínios, né? Em relação à premiação da Copa do Brasil, esse valor, ele não cumpre o custo do ano. Não cumpre, né? Mas, assim,
existe como é que eu posso te perguntar? Esse valor, de alguma forma, ele seria interessante a partir de que ponto? Você já falou que não cobre os custos, né? E ele já entra no caixa, por exemplo, a premiação, se ela houve esse ano, ela já entra ou só entra a partir do ano que vem, quando começar a temporada seguinte? Após o jogo do ano que vem. Então ela vai entrar depois do jogo do ano que vem. Vamos colocar ali, 1º de março. Vamos contar que eu posso contar com esse dinheiro dia 1º de março, provavelmente. Ou seja, para começar, o Guaporé já tem que investir. Sim. Né? A gente tem que ter sem mais... contar com esse suporte. Né? Nós temos que ter um orçamento já, uma liquidez de mais ou menos deste valor para começar. Então a gente tem que já fazer uma provisão de ter este recurso, ou com empréstimos, ou com doações, ou com patrocínio. Ele já tem que ter, eu tenho que ter pelo menos essa verba já definida para o ano que vem. Se eu não tiver patrocínio, eu tenho que pegar financiamento, tem que ver o que vai fazer, né? Para a gente poder tocar o time. O futebol, ele exige muito dinheiro. Infelizmente, mas eu não gosto, não devia ser assim, devia ser só paixão. Mas a vida é como ela é e não como a gente gostaria que fosse, né? Então, o futebol exige dinheiro e a gente tem que ir atrás desse dinheiro, e a gente tem que, como Guaporé, né? O que eu tenho que fazer como Guaporé dar o retorno de marketing maior do que o valor que eu recebo dos patrocinadores. É isso que nós temos que fazer como clube. Eu vi essa semana aqui lá no Instagram do Guaporé que vocês estão lançando uma loja física na região central da cidade, em Rolim de Moura, provavelmente para vender as camisetas, começar esse trabalho, né? Isso ainda não inaugurou, né? Inauguração prevista para 10 de outubro. 10 de outubro. Isso, a gente convida todo mundo que for aqui da região para aparecer lá também. Em frente à Igreja Matriz, ali na Fortaleza, ali na rua principal da cidade. É uma loja que tem, por definição, lucro dificilmente ela dará. Tá? Vamos ser realistas. O objetivo é vender produtos da marca. O objetivo é deixar o Guaporé mais próximo do consumidor final e expor os patrocinadores. É o que a gente falou, a gente precisa dar mais visão aos nossos patrocinadores. E uma loja centralizada acaba dando mais exposição de marca. Quanto custa, por exemplo, um outdoor numa Fortaleza hoje? Se eu tivesse que fazer um outdoor numa Fortaleza. Então, você passar pela vitrine e a pessoa vê uma camisa com um patrocinador estampado, é um outdoor. Chama atenção, às vezes, mais do que um outdoor. A lembrança da marca, né? Então, este é o objetivo inicial. É dar visibilidade aos apoiadores do Guaporé, ser um ponto de encontro, um ponto para presentear, né? Quero dar um presente e a pessoa gosta do Guaporé e eu não sei o que dar. Então, é um presente associado ao Guaporé para as pessoas. Então, para aproximar o Guaporé da torcida e dar mais reforço para os patrocinadores. Esse ano vendeu a gente via muita gente na rua, principalmente próximo dos jogos ali, com as camisas do Guaporé. Foram vendidas muitas camisetas, muitas camisas? Menos do que a gente queria, mas assim... Esgotamos as que a gente tinha comprado do fornecedor principal, que a gente teve 2 modelos iguais, né? Um da Ícone e um da Rondônia Bonés. Da Rondônia Bonés a gente fez uma segunda tiragem e na final não deu tempo. Esgotou tudo ali na semifinal contra o de Paraná e não deu tempo, como era muito próximo, não deu tempo de produzir, acabou que a gente segurou. Então faltou para quem quis, vamos dizer assim. Então foi bom, né? Foi mais do que a expectativa, mas a gente precisa vender mais, até para expor mais a marca. Então a gente... precisa ali vender mais de 1.000 camisas no ano, eu acho que seria uma meta boa para Rolim de Moura, uma cidade de 40, 50 mil habitantes. Você vender 1.000 camisas seria um número bom. Geralmente os clubes, eles a cada ano lançam uma camiseta comemorativa. Esse ano em abril ali, 12 anos do Guaporé, vai ter uma camiseta comemorativa ou uma camiseta num formato diferente, 2026, já que vai ter Copa do Brasil. Não me passaram nenhuma programação com relação a isso ainda, né? O pessoal que mexe com isso não me passou nada. Mas assim, provavelmente terá alguma mudançazinha no layout, mas nada que mude a identidade. A princípio, pode ser que mude, né? O marketing é muito rápido, né? O que a gente está falando hoje aqui, meio de 2024. Muita coisa pode acontecer. 7 meses para frente, 8 meses para frente, início do campeonato do ano que vem, pode ser totalmente diferente como que a gente vê marketing. Mas a ideia inicial é que o Guaporé vá reforçando essa identidade e ele seja reconhecido como marca, como cor, né, como símbolo de Rondônia. Esse é o nosso objetivo, que o Guaporé seja um clube que tem afeto. Por exemplo, a gente trata bem as torcidas do Paraná, a torcida do Cacoal, do Vilhena, quando vem, e eles tratam a gente bem.
porque o nosso objetivo é que se o Guaporé cresça, e ele vai crescer, né, que atinja o campeonato nacional Série C, né, do brasileiro e tenha calendário o ano inteiro, que os torcedores inteiros de Rondônia e das demais cidades também torçam pelo Guaporé, né? Por isso que o Guaporé tem o nome do estado de Rondônia, né, do antigo território do Guaporé, para que a gente tenha essa simpatia dos demais torcedores do estado de Rondônia, porque Rolim de Moura é muito pequeno para abraçar um time de Série C, então a gente precisa que os demais municípios de Rondônia também abracem o Guaporé, para ser sustentável, igual a gente conversou, né, para não depender da nossa família, para que o time siga com as pernas próprias, ele precisa que Rondônia abrace ele, né? Esse é o objetivo, não tem como ser diferente disso. E em relação à questão da estrutura, a gente tem observado que a estrutura física ali da sede do clube, ela tem, o clube tem investido ali, né? Investido em campos, tem uma estrutura ali para quem frequenta ali. Eu não sei se há um plano de sócios, mas a gente tem observado um crescimento ali estrutural da sede do clube. Na verdade, ali ele é formado para o futebol. Temos 3 campos de futebol, algumas quadras de areia, né? Que o pessoal joga beach tênis, vôlei, né? E aí a gente tenta trazer a comunidade para participar ali, né? Até para dar exposição, igual a gente falou, aos patrocinadores da marca, que ficam expostos no centro de treinamento também, né? Temos uma cozinha boa para atender aos atletas, para eles terem dignidade de ter um treinamento bem alimentado, descansar. Então é isso que a gente procura fazer, né? Então a gente dá a condição para que o atleta desempenhe o melhor possível dentro das suas qualidades. Então, hoje tem quantos campos para o profissional? São 3 campos, mas só um do tamanho grande, 2 reduzidos. A gente tem espaço para um 4º campo que era para ter sido feito esse ano, mas não vai dar tempo. Já não deve dar para ficar pronto para o ano que vem, né? Então vamos ter que adiar o 4º campo. Mas 3 é mais do que suficiente. O município, a gente faz os aprontos, que chama, né, no próprio estádio que vai ser o jogo. Então no estádio municipal é feito os aprontos. Então acaba que também dá um descanso para o campo. Esse ano, o único defeito de ter 2 times na mesma cidade, vamos falar assim, é que acaba judiando mais do gramado, né? Jogos na quarta-feira. Acaba sábado, tendo domingo, dois, né? 2 times jogando, 2 Num times. período de muita chuva. 2 ainda, times fazendo apronto, né? O time visitante no dia anterior também tem o direito de fazer o apronto. Acaba que o Rolim de Moura não tem o clube sede própria, ele acaba usando mais o Caçolão também para treinamento do dia a dia, então acaba judiando também um pouquinho mais da grama. Esse ano deu conta, o Caçolão, a chuva foi meio intermitente, não foi aquela pancada, esse ano foi meio diferente de chuva, né? Então acabou que no final já estava meio sofrido, mas aguentou, né? Mas pro ano que vem tem que até conversar com o Zanetti, né, da autarquia municipal, e com o Jonaninha lá, que faz o cuidado do estádio, para a gente ver como que a gente conserva melhor o gramado, né? Porque a gente vai ter um jogo, por exemplo, de Copa do Brasil, tudo bem que é logo no início. O gramado tem que estar bonito, vai ser pro Brasil inteiro a transmissão, né? Então a gente não pode passar vergonha de trazer um convidado e a casa não tá arrumada. Júlio, em relação para a gente ir para a reta final, em relação às outras categorias de base, o Guaporé participou de algumas competições, né, de categorias de base. Esse ano participa, vai continuar participando ou dar uma acalmada e se programar só para o profissional? Pelo que eu conversei com o Zanetti, né, que com a Escolinha Rolim ele tem o direito lá da nossa categoria de base, eles eu acho que vão participar até o Sub-15. Eu não sei se o Sub-17 esse ano ele participa, mas o Sub-15 eu tenho certeza, eu acho que o 17. O 20 a gente descartou, a gente não participou do Sub-20 desse ano, mas se eu não me engano era até o 15 e talvez o 17, mas ia jogar o 17 com o pessoal mais novinho, né, para tentar ir formando essa base e depois ir crescendo devagar, esse 17 virar Sub-20, todo entrosado e seguindo para frente. Né, começando de baixo para cima, não trazer e fazer uma montagem de Sub-20 com um jogador de empresário, tentar fazer daqui da cidade mesmo. Para a gente encerrar, Júlio, houve uma mudança na direção da CBF, agora recente. Há uma previsão, se eu não estou enganado, para 2026, uma mudança também na Federação do Estado. Como é que é a relação do Guaporé com a Federação, com a CBF? A gente uma boa relação? Mantém uma relação profissional, né? Nossas críticas, mas internamente a gente discute isso. Temos algumas críticas e alguns elogios.
o Casagrande assume a Federação de Rondônia, já foi feita uma eleição, é uma sequência, né, da atual legislatura, mas com uma cabeça nova. Pode ter uma mudança e a gente espera que sempre melhore, né? E nas reuniões que eu tive com ele, parece ter boas intenções. Vamos torcer para que isso se reflita num futebol de Rondônia mais forte, né? Que consiga melhorar o futebol de Rondônia. O da CBF eu não tenho contato, né? Acabo não tendo relação lá em cima com a CBF, a gente acaba tratando diretamente com a federação e a federação trata via CBF. Pelo que eu entendi, continua sendo o mesmo tipo de gestão do que foi. Só que agora é uma gestão mais próxima da região norte, né? Ele saiu do norte, né? É uma presidente de Roraima. Talvez isso reflita em alguma coisa boa para Rondônia, para os estados mais fracos, que haja um equilíbrio maior na distribuição do recurso. Tomara que isso venha, né? Houve a inauguração agora do centro de treinamento lá em Porto Velho. Eu vi as imagens, acabou que, como foi dia de semana aqui pra gente de Rolim de Moura, é muito longe para ir, acabou que eu não consegui ir lá prestigiar. Mas já é um primeiro passo, já era um centro que vinha desde a Copa do Mundo, já estava meio pronto, acabou que ele cortou a faixa, mas né, simbolicamente foi muito importante. Vamos torcer para que isso reflita. Existe um boato que possa abrir 2 vagas de Série D para todos os estados, isso seria muito bom, né? Porque aí ajuda 2 times disputando, você começa a aumentar, a trazer melhores jogadores, mais visibilidade para Rondônia e acaba gerando recurso, inclusive, para os times que não estão participando. Porque você vai jogar com times com mais visibilidade, o seu time também ganha mais visibilidade, é natural, né? Então vamos torcer para que esse boato se concretize e que a gente possa abrir mais uma vaga de Série D para Rondônia e aí a gente tenha mais abertura nacional. Depois do que aconteceu esse ano, você acha que as outras equipes do estado, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, vão começar a olhar diferente para o Guaporé no ano que vem? Eu acho que não, porque eu acho que eles já viam a gente com os mesmos olhos, eles sempre entendiam, nós sempre fomos muito claros como a gente ia participar, a gente deixou isso sempre muito claro desde 2019 e eles sempre entenderam a mesma forma. Eles sabiam que era uma questão de tempo para acontecer o que aconteceu esse ano. Eu acredito que ano que vem o campeonato vai ser mais forte do que esse ano. Tá? A Série B desse ano parece que vai ser mais disputada. Então, por exemplo, se volta Cacoal, se volta o time de Vilhena, volta o time de Ariquemes, começa um campeonato muito mais forte, com cidades mais fortes do que teve esse ano, né? Então vamos torcer para isso. O Vilhena, que sempre é um time que dá trabalho esse ano, infelizmente eles tiveram um problema na primeira administração lá, e aí o Gaúcho foi meio enrolado lá pelo pessoal e acabou que eles não conseguiram manter um time forte, aí fizeram um campeonato, mesmo assim tiraram o ponto nosso, né? A gente eles conseguiram empatar com a gente lá, então você vê como futebol é 11 contra 11, né? Mas assim, Vilhena sempre é um time para brigar pelo título, Ariquemes sempre é um time para brigar por título, que não estava esse ano, né? Então são 2 times que esse ano não brigaram por título, um por não estar e o outro por circunstâncias internas, que ano que vem provavelmente brigarão pelo título também. Cacoal esse ano também estava fora, o Cacoalense. É uma cidade que também monta elenco para brigar pelo título. O Ji-Paraná esse ano fez um jogo dificílimo contra a gente na semifinal, quase nos elimina. Então também é um time que briga pelo título. O próprio Porto Velho e o Barcelona esse ano, o Genos montou um time muito bom. Então tem tudo para o ano que vem ser um campeonato bem equilibrado num nível acima do que foi esse ano. E nós temos que nos preparar para isso, para continuar sendo um time que vai chegar com essa força. Júlio Cecim, parabéns pela temporada que o Guaporé apresentou em 2025, sucesso. A gente espera que no ano que vem a gente consiga... O patamar esse ano já aumentou um pouquinho e certamente vai ser, e a gente vê nas cobranças, inclusive, do torcedor, né? O time começa a jogar bem, aí o torcedor quer que o time mantenha aquele embalo. Parabéns pelo que foi esse ano, sucesso na temporada do ano que vem, 12 anos do Guaporé, ano que vem, com a inauguração aí da loja física, vão vir aí as camisetas, vão vir o material que a gente precisa realmente ver, a cidade, o estado, principalmente o Rolim de Moura, vestindo aí as camisas, as cores do Guaporé. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram esse ano, nos últimos anos, né? Mas principalmente esse ano, e certamente a gente espera que no ano que vem a gente que o Guaporé continue no mesmo embalo, no mesmo ritmo. Obrigado, Tony, pelas palavras, e a gente conta com o apoio de todo mundo aqui de Rondônia
para que no ano que vem a gente tenha um campeonato bonito, num nível bom e que seja um entretenimento agradável para todas as famílias de Rondônia, para os pais poderem tirar as crianças, né, do celular, da TV e levar para o estádio para mostrar como é a realidade, né, da vida e levar as famílias para dentro do estádio novamente. Abraço. Conversei aqui com o presidente do Guaporé, o Júlio Cecim, presidente do Guaporé, e você viu, né? Ano que vem tem Copa do Brasil em Rolim de Moura, Guaporé representando o estado, representando a cidade de Rolim de Moura, e em breve a loja física para você comprar a camiseta, as novas camisetas que estarão aí disponíveis. O Pod Rondônia fala de agronegócio, fala de política e, claro, também fala de futebol.